Juntos nesse momento, estar aqui abrindo a nossa Bíblia. Vamos, eu sei que você ficou de pé, mas vamos ficar de pé mais uma vez. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 23 ao 34. E eu quero aqui nessa manhã pensar um pouco naquelas transformações que o Espírito Santo realizou de uma maneira tão extraordinária na vida de duas pessoas, mas eu quero pensar especificamente na vida de uma delas, embora vá mencionar as duas. Atos 16, verso 23 ao 34. Aqui em Atos 16, verso 23 ao 34, a palavra de Deus diz assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, graças a Deus. Fecha seus olhos, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta manhã, eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui na tua presença. E eu te peço, Espírito Santo, fala comigo agora, ministra o meu coração, a tua palavra que liberta, que transforma, e eu oro em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, queridos. O que é que uma transformação faz na vida de um homem? Preste atenção, nesse texto de Atos, no capítulo 16, nós temos um fato acontecendo e que marcou a vida de duas pessoas de uma forma extraordinária. Houve uma mudança extraordinária na vida dessas pessoas. Eu sempre li a minha Bíblia, eu sempre meditei na palavra de Deus, e eu tinha no meu coração algumas curiosidades relacionadas às Escrituras Sagradas. A primeira é que eu, quando li a minha Bíblia, falava assim: Deus, um dia eu quero pisar no Egito, eu quero conhecer as pirâmides, eu quero ver essa experiência de Moisés atravessar o Sinai, entrar na terra prometida, e Deus me permitiu fazer isso, ir ao Egito, atravessar a península do Sinai, entrar na terra prometida. Fiz isso pelo menos 4 vezes. Um outro sonho que eu tinha era: Deus, eu gostaria muito de conhecer a Grécia, andar na Grécia, passar aonde Paulo pregou o Evangelho, atravessar a Macedônia, e Deus me permitiu fazer isso, atravessar a Grécia, atravessar a Macedônia e chegar na cidade de Filipos, aonde aconteceu esse fato, porque essa era uma curiosidade e um sonho que eu tinha, de conhecer esse local, de estar nesse local, aonde esse evento aconteceu. E que evento transformador foi esse? Que
que ocorreu aqui em Atos 16. A Bíblia diz que Paulo estava evangelizando na cidade de Filipos, que era uma das principais cidades do Império Romano, aonde a Via Ápia passa por aquela cidade. Era uma estrada famosa, como a 262 é para o Brasil, e ela está lá até os dias de hoje. Quando você vai lá, eu pisei naquela via e pensei assim: Paulo andou por esse local. Andei na cidade de Filipos, Paulo esteve lá. Fui na prisão aonde ele foi lançado no cárcere, e eu pensei, ele esteve aqui. Fui ao rio que passa do lado da cidade de Filipos, e me lembrei que ele batizou pessoas naquele local. A experiência que a gente tem quando está num local desse é algo diferente. E o que é que aconteceu ali? Paulo chega em Filipos, está pregando a palavra de Deus, e de repente, a Bíblia diz, as Escrituras relatam para nós que havia um fato diferente naquela cidade. Havia um acontecimento inusitado naquele lugar. Havia uma mulher naquela cidade que adivinhava as coisas. Ela era muito procurada. Ela era uma pessoa vidente. No século 21, onde nós vivemos, ela seria provavelmente considerada uma pessoa muito importante pela sociedade secular, porque ela era tida como uma pessoa paranormal. Os homens que administravam a sua vida ganhavam muito dinheiro, porque ela atendia as pessoas, ela dava consulta às pessoas, e as pessoas então saíam dali, mas para chegar àquele momento da consulta, tinham que pagar muito dinheiro. Ela adivinhava tudo. A Bíblia diz que ela dava um tremendo lucro aos empresários que assistiam à sua vida. E o que acontece? A Bíblia diz que essa mulher estava envolvida no ramo da adivinhação, mas aquilo que a cidade chamava de paranormalidade, a Bíblia diz que o que acontecia com aquela mulher, na verdade, era a ação de espíritos malignos que estavam fomentando a sua mente e fomentando o seu coração, e ela então usava dessa expectativa com as forças espirituais para poder adivinhar as coisas. Paulo chegou naquela cidade com Silas e começou a pregar o evangelho, e a Bíblia nos diz que essa mulher começou a persegui-lo, ou seja, começou a andar atrás dele e a dizer: olha, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens que têm temor de Deus. E isso foi acontecendo. A Bíblia diz que isso aconteceu por vários momentos e vários dias, até que Paulo se irritou com o negócio. Pensa numa pessoa calma. A pessoa calma é uma bênção, mas quando ela fica irritada, não é? É um negócio complicado. E Paulo se irritou tanto, depois de algum tempo de ter sofrido com aquela perturbação, ele pregando o evangelho, e a mulher atrás dele, anunciando, dizendo que eles eram homens de Deus, e Paulo então ficou tão indignado, depois de alguns dias que aquilo acontecia, que ele olhou para aquela mulher, olhou bem dentro dos olhos dela, e ele teve discernimento espiritual, e viu que havia um espírito agindo na vida daquela mulher, e ele ordenou: espírito de adivinhação, em nome de Jesus, eu te mando, sai dela. E a Bíblia diz que acontece a primeira transformação. Aquela mulher que era oprimida, aquela mulher que era subjugada, aquela mulher que dava muito lucro aos senhores com os quais ela trabalhava, ela foi imediatamente liberta, a sua vida foi transformada imediatamente. Aquele espírito de adivinhação desapareceu, se afastou, aquele espírito de engano saiu da vida dela, e a partir daí a paranormalidade daquela mulher desapareceu, sumiu, foi embora. Ela não adivinhou mais nada, ela passou a ser uma mulher normal, liberta em nome de Jesus. Essa foi a primeira transformação. Mas aí acontece um fato que chega aonde nós estamos lendo nesse texto. O fato que, ao ser liberta, transformada da água para o vinho, as pessoas que agenciavam aquela adivinhadora perderam recurso e muito dinheiro, e eles então investem contra a vida do apóstolo Paulo e de Silas, e eles criam um tumulto tão grande, um alvoroço tão grande na cidade de Filipos, que eles acabaram sendo presos e levados para o cárcere.
foram lançados na prisão, mas antes disso, eles foram chicoteados, eles foram machucados, eles foram oprimidos, sem que tivessem direito à defesa, e lançaram eles dentro de uma cadeia, e não satisfeito em prendê-los, a Bíblia diz que também botaram cadeias e troncos nos seus pés, estavam chicoteados, feridos, humilhados, porque foram usados por Deus para promover uma transformação na vida de uma mulher, mas não bastava prendê-los, era necessário, para humilhá-los mais ainda, colocar tronco nos pés e algemas nas mãos. Bom, mas quando alguém é transformado de verdade por Jesus Cristo no seu coração, ainda que a circunstância seja extremamente complicada, como era a que eles estavam vivendo, a Bíblia relata para nós que meia-noite, tudo dando errado para eles estavam fazendo a vontade de Deus, mas não foram compreendidos. Eles anunciaram o Evangelho e viram a transformação na vida de uma mulher, e isso também não foi compreendido pela cidade. Eles não estavam sendo compreendidos por nada, mas à meia-noite a Bíblia diz que eles cantavam, adoravam a Deus, porque no coração de um homem transformado, no coração de uma mulher transformada, a circunstância pode não ser favorável, o tempo pode não ser bom, tudo pode estar conspirando contra você, mas o Senhor vai encontrar no coração de um homem e de uma mulher transformada um adorador, seja na luta ou seja na vitória, seja no tempo de tranquilidade ou seja num tempo de grande favor. O Senhor sempre vai encontrar um adorador quando o seu coração é transformado. E a Bíblia diz que meia-noite, sem violão, sem o Rafael tocando, sem ninguém ministrando, Paulo e Silas adoravam a Deus. E aí acontece uma segunda transformação, e é nessa transformação que eu quero gastar o meu tempo nessa manhã com você. E qual é a transformação que acontece? A Bíblia diz que enquanto eles adoram, os céus se movimentam, enquanto eles louvam a Deus com as costas sangrando, enquanto eles têm um corpo machucado, mas a alma está festejando ao Senhor, enquanto eles adoram, o céu se movimenta e as coisas começam a acontecer, um terremoto acontece, mas é um terremoto, irmãos, com uma geografia muito específica, não aconteceu na cidade toda, não foi a cidade que foi abalada, foi apenas a cadeia, foi apenas a prisão, e ela se abala, as cadeias. Olha, eu nunca vi terremoto abrir a algema da mão de ninguém. A Bíblia diz que o terremoto abriu as algemas das mãos de Paulo, tirou os troncos dos seus pés, as portas da prisão se abriram, não caiu o teto da prisão, não caiu coisa nenhuma. É um terremoto muito estranho, porque é um terremoto promovido pelo céu, e quando o céu promove um terremoto na sua vida, milagres acontecem, pessoas não sabem explicar, as pessoas não entendem, mas o céu entende, e você também sabe de onde vem o seu socorro, de onde vem a sua vitória, ela vem do Senhor. E aí, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam livres. É interessante que a Bíblia não cita, não fala que a cadeia que estava nos pés e nas mãos dos outros presos se abriram. Não, só a de Silas e Paulo. E aquele carcereiro, quando acorda, porque ele estava dormindo, quando ele acorda e vê aquele barulho e olha, e as portas de todas as cadeias estavam abertas, ele não teve dúvida, ele puxa da sua espada, e você conhece essa história, porque no Império Romano, quando o carcereiro se colocava para cuidar de um prisioneiro, se o prisioneiro fugisse, ele seria sentenciado à morte, ele responderia com a própria vida, e ele não queria esperar esse momento, e ele então puxou da espada e ele ia se suicidar. E aí Paulo viu e gritou lá de dentro: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E aí ele pega uma tocha, entra na cadeia, cela por cela, ambiente por ambiente, e ele vê que todos os presos estavam lá, inclusive Paulo e Silas, que as algemas haviam se soltado dos seus braços, mas eles não haviam fugido. E ele ficou impressionado. E aqui acontece uma transformação que eu quero pensar um pouco com vocês. A Bíblia diz que esse carcereiro, um homem frio, um homem acostumado a machucar os outros, um homem acostumado à indiferença,
A Bíblia diz que ele pergunta a Paulo, ele fica tão impressionado, que ele pergunta a Paulo: o que devo fazer para ser salvo? Você não acha essa pergunta esquisita? Ele não teve nenhum diálogo, mas com certeza ele tinha ouvido Paulo pregar naquela cidade. Provavelmente no momento em que o seu turno terminou, ele deve ter passado na praça de Filipos e viu Paulo pregando ali. Ele ouviu a mensagem, mas quando trouxeram Paulo e Silas para ele não teve dúvida, ele os chicoteou, ele os lançou em cadeias e não teve pena deles. Mas agora, quando ele vê aqueles fatos acontecerem, ele fica impressionado e ele pergunta: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Meus amados irmãos e irmãs, essa é a grande pergunta da vida de qualquer homem e mulher. O que devo fazer para ser salvo? Porque aqui o carcereiro está experimentando um processo inicial de uma transformação revolucionária no seu coração. Paulo diz à Bíblia, olha bem nos olhos desse homem e diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa. O que eu quero pensar nessa manhã com você, querido, é o que essa fé em Jesus faz na vida de um homem e de uma mulher. O que é que essa revolução chamada fé em Cristo pode produzir na vida de um homem e de uma mulher? Quais são as implicações que essa transformação que nós experimentamos quando nos encontramos com Jesus, ela gera na minha vida e no seu coração? O que é que é transformado em mim e em você quando nós temos um encontro com Cristo? Porque tem muita gente que permite que a transformação ocorra apenas do lado de fora. Por exemplo, quantas vezes a gente já foi recriminado, especialmente eu, talvez até por você, porque eu tenho um jeito de ser que eu não mudei para agradar ninguém, desde que eu sou lá da roça. Desde que eu sou da roça. Na roça, aonde eu nasci e fui criado, eu tinha 3 camisas e 3 bermudas e uma calça só para poder sair. Então eu ficava o dia inteiro de short sem camisa, o dia inteiro. Até para andar a cavalo, quem já sabe, quem anda, não anda só para passear não, andar para tocar boi. Todo mundo andava de calça, menos o seu pastor. Eu montava a cavalo de short. Suava, às vezes suava, mas era o meu jeito. Você chegava na minha casa, você só me encontrava sem camisa e de short. Esse era o meu jeito de ser. Sempre foi. Aí me tornei pastor, converti. As pessoas assim, bom, agora, né, o crente tem que ter uma postura. Então, a mulher tem que ter aquela, né, saia lá, amor, o homem tem que... Não, eu me converti, eu ia jogar bola lá na igreja, na central de Muriaé, eu saía da minha casa, era 20 minutos de caminhada, saía pela rua fora, sem camisa, de short, de tênis. Mas esse cara é crente, mas... E eu estou falando de 40 anos atrás, irmãos. Né? Aí me tornei pastor. Chego na igreja metodista João Molevade, não é? Tem gente que interpreta essas transformações só do ponto de vista exterior. E eles esperavam na rodoviária lá em João Molevade, quando eu cheguei, me lembro disso até hoje. Eu estava em Vila Velha de férias, quando eu fui nomeado para João Molevade. E aí eu pensei assim, um verão, janeiro, aquele calor de arrebentar. E eu falei assim, bom, agora eu vou para João Molevade tomar posse da igreja e eles vão me receber na rodoviária. Então um calorão, eu falei assim, eu vou de short, vou de bermuda. Aí eu falei assim, não, eu fiquei sabendo que aquele povo lá é meio pentecostal, se eu chegar lá de bermuda vai ser um escândalo. Irmãos, eu cheguei de calça jeans, camisona bem largona assim, bem aberta para lá, pochete do lado e tal, não conhecia a cidade. Quando eu desço na cidade assim, eu vejo 4 pessoas num canto assim, e eles descoçando a barba e tal, o queixo e tal, olhou assim e tal. Eu sei disso hoje porque eles me contaram, por isso que eu estou te contando. Aí eu desci, estou procurando assim, olhando, cadê quem ia me receber? Não conhecia a cidade nem nada. Aí vi 4 pessoas cismadas num canto, aí uma delas chegou assim, com licença, o senhor por acaso é o nosso pastor? Eu falei assim, vocês devem ser da igreja. Sou eu mesmo, né? Aí eles me contaram que ficaram chocados
pelo fato de eu chegar com uma pochete grande do lado, camisão bem largo para fora e bem à vontade. Eu imaginei se eu tivesse chegado de bermuda, eu ia causar infarto neles, porque a gente pensa que transformação é algo que acontece lá de fora. Os irmãos da Assembleia, eles valorizam, não usar batom, não usar brinco, não, aquele negócio todo, só saia, mas a transformação que Jesus opera e operou na vida da gente e daquele homem, ela vem de dentro para fora. Agora veja o que acontece com essa transformação que o Senhor gera no coração desse carcereiro. Preste atenção. A primeira transformação que a gente observa aqui, diz esse texto, é que essa fé em Jesus tem que levar você e a mim, tem que nos levar, tem que nos conduzir a lavar as feridas e vergões que um dia nós abrimos nos relacionamentos. Veja que a Bíblia diz, e o verso 33 diz assim: naquela mesma hora da noite, diz aí, o verso 33, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Veja o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a primeira transformação que acontece na vida desse homem, quando ele tem fé em Cristo, quando ele tem um relacionamento com Jesus, é que a vida deste homem, quando ele crê em Cristo, é que ele passou a lavar as feridas e os vergões de Paulo e Silas, feridas que ele mesmo, diz a Bíblia, havia feito. Quando este homem, ele tem um encontro com Jesus, quando ele tem uma experiência de vida transformada, diz aqui a palavra do Senhor Jesus, ele diz consigo mesmo: agora então que a minha vida mudou, agora então que eu tive encontro com esse Cristo que Paulo prega, que Silas anuncia, agora ele diz, chegou a hora de eu consertar as coisas, chegou a hora de eu colocar as coisas no devido lugar. O que foi feito de errado, ele diz, precisa ser reparado. Aquilo que foi feito mal feito, precisa agora de ser bem feito, precisa de ser restaurado. O pecado, irmãos, quando nós temos uma experiência com Cristo, quando nós temos uma vida transformada, as Escrituras dizem que o pecado tem que ter conserto, tem que ter arrependimento, que vai te levar a uma prática de vida diferente. Esse homem, diz a Bíblia, era alguém que trabalhava no cárcere, que chicoteava pessoas, que as humilhava, diz a Bíblia, que as mantinha sem alimento por muito tempo. Ele era, diz a Bíblia, um indivíduo frio, era um homem que pisava nas pessoas, era alguém aparentemente sem coração, era alguém de cujos olhos você não era capaz de enxergar uma lágrima rolando de emoção, de maneira nenhuma. Quando ele tem a sua vida transformada, quando ele tem uma experiência com Cristo, e quando essa transformação começa a acontecer no seu coração e na sua alma, diz as Escrituras que a primeira coisa que aconteceu na vida desse homem, depois que ele creu em Jesus, é que ele passou a lavar as feridas e os vergões que ele mesmo havia aberto na vida das pessoas um dia. Deixa eu te dizer uma coisa. Encontro com Jesus, vida transformada, que não te leva a consertar o que você estragou no passado, nunca foi uma vida de transformação. Porque tem gente que faz lambança atrás de lambança, coisa errada atrás de coisa errada, e elas não são capazes, e elas até dizem que tiveram uma experiência com Deus, um encontro com Cristo, uma vida transformada, mas elas não voltam para pedir perdão, elas não voltam para se reconciliar, elas não admitem que elas erraram tremendamente contra outra pessoa. A Bíblia diz que a primeira implicação dessa vida transformada, que esse encontro que esse homem teve com Cristo, foi arrependimento. Ele teve uma mudança de vida que se percebe na prática do dia a dia. Essa fé em Jesus que você e eu falamos que temos, essa vida transformada que você e eu dizemos que temos em Cristo, tem que nos levar a consertar as coisas, tem que nos levar a transformar aquilo que era mal feito em coisa que vai ser reparada agora, em nome de Jesus. Uma fé genuína em Cristo, irmãos, leva você a acertar com aquelas pessoas com as quais você ofendeu, com as quais você ficou infeliz, as quais você enganou, mentiu ou defraudou. Essa transformação, ela começa no coração da gente.
ela não pode ser apenas uma transformação externa. Hoje nós temos esse hábito, você encontra com a pessoa, a paz do Senhor, e aí a gente acha que a linguagem, né, esse a paz do Senhor, e aí varão, né, na fé, firme na rocha, a pessoa acha que essas coisas são as determinantes. Não, as coisas que são determinantes na minha experiência com Cristo e que demonstra que houve uma transformação interior, de dentro para fora, elas são vistas na prática. Essas coisas te levam a acertar a vida. Você tem que lavar vergonhas, você precisa voltar atrás, consertar o mal feito. Essa fé em Jesus, essa transformação que Jesus operou na minha e na sua vida, ela precisa ter implicações de arrependimento. O homem perguntou a Paulo o seguinte: o que devo fazer? O que devo fazer? A gente sabe o que deve fazer. O problema é que a gente não quer fazer. Muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas não temos coragem de fazer aquilo que tem que ser feito. A Bíblia diz, e a palavra de Deus afirma, que esse homem experimentou uma transformação profunda e impactante. E o primeiro efeito disso na vida dele foi voltar atrás, foi arrepender-se e começar a reparar todo o mal e erro que ele havia praticado. Eu chicoteei, eu feri, eu fiz sangrar, eu agora volto lá e vou passar remédio, e vou pedir perdão, e vou começar a consertar as coisas, porque é assim que tem que ser quando nós experimentamos uma vida transformada por Jesus. Ele diz: o que devo fazer? E Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus. E a fé que ele passa a ter em Cristo, diz aqui, essa transformação que Cristo opera no coração desse carcereiro, o leva ao arrependimento. Leva este homem a consertar as coisas com Deus e a consertar com o próximo. Meu amado, você creu assim em Jesus? Você creu assim em Cristo como esse homem? A sua fé, essa transformação que você diz ter tido com Cristo, ela te levou a consertar as coisas, a pedir perdão, a consertar pontes que um dia você destruiu, a restituir alguém que você defraudou. Essa sua fé em Cristo, essa transformação íntima te levou a essas decisões? Porque precisa levar. Porque senão, é como nós cantamos aqui. Eu nem conhecia, Rafael. São emoções essa música, né? São apenas emoções. Nossa, eu senti um arrepio naquele culto. Nossa, que maravilha, tal. Mas não, isso precisa levar a gente a ter atitudes práticas. Essa foi a primeira transformação. Houve, diz aqui, esse texto da palavra de Deus, uma mudança de postura, de conduta e de atitude da vida deste homem. Eu feri, agora eu vou lá e vou pôr remédio e vou consertar as coisas. Essa é a grande transformação que Deus espera em mim e em você. Coração transformado, quebrantado, compungido, contrito. E a Bíblia diz que Ele não desprezará. A segunda transformação que acontece na vida deste carcereiro, diz aqui esse texto, a Bíblia diz que a transformação que gera fé em Jesus no coração deste homem, ela desemboca, ela implica em compromisso com a igreja. Olha que coisa mais impactante. O verso 33 diz o seguinte, preste atenção nisso, porque as pessoas leem a Bíblia e não percebem que essa fé e essa transformação que Jesus gera no meu coração e no seu coração, nos leva a ter um compromisso com a igreja de Cristo. O verso 33 diz assim, olha o que ele diz aí, vê se não está escrito na sua Bíblia aí, verso 33 de Atos 16, diz assim: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Aí ele diz, a seguir foi ele batizado e todos os seus.
Preste atenção no que a Bíblia está revelando para mim e para você. Essa transformação que aconteceu no coração desse homem, essa fé em Cristo, ela implicou num compromisso, num envolvimento com a igreja de Cristo. A Bíblia diz que após crer, ele é batizado com todos os seus, ou seja, ele assume um compromisso com Jesus, ele assume um compromisso com a igreja de Cristo, que estava nascendo ali na cidade de Filipos, onde Paulo e Silas haviam pregado o evangelho. Esse carcereiro, ele não tinha nenhuma pretensão de começar uma igreja no cárcere, aonde ele fosse o presidente, aonde ele fosse aquele responsável por ela, não, aonde ele fosse o pregador, ele fosse o dono dessa igreja, não, era isso o que estava acontecendo no coração deste homem. A Bíblia diz que ele creu em Jesus, que ele foi transformado de uma maneira tão extraordinária, que ele foi batizado, e a partir daquele dia, ele era agora um discípulo da igreja de Cristo em Filipos, e ele se comprometeu com a igreja. Preste atenção, há muita gente que gosta de participar dos cultos, há muita gente que gosta de vir a congressos, há muitas pessoas que são frequentadoras assíduas de várias igrejas, ficam um tempo aqui, um tempo ali, vão a muitas, mas nunca se comprometem, nunca têm uma experiência real que permite que Cristo as transforme e as ensina no corpo, que é a igreja, para que elas possam servi-lo. Diz a Bíblia que essa fé que você e eu temos no Senhor Jesus, ela precisa desembocar em compromisso, ela precisa desembocar em um relacionamento sério com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. E se esse corpo de Cristo tem célula, você está dentro de uma. Se esse corpo de Cristo tem ministério de adoração, tem ministério de serviço, de ensino, você participa de um, porque essa transformação que Jesus gerou no meu e no seu coração, ela vai desembocar em compromisso, em comunhão com o corpo de Cristo. Senão, querido, a sua fé ainda não é uma fé plenamente bíblica. Esse negócio de crer em Jesus, de ter fé no Senhor Jesus, a Bíblia diz que isso precisa desaguar na minha e na sua vida, numa comunhão com a igreja de Cristo, numa comunhão com a célula. Às vezes eu encontro gente por aí e eu pergunto a essas pessoas: a que igreja você pertence? Esses dias eu encontrei um ex-membro da igreja Ceifa. Eu vou te contar o que eu fiz com ele. Não vou contar quem é a figura. Falei isso ontem com o pastor Eziel. Falei sexta-feira com o pastor Eziel. Falei: Eziel, você lembra, fulano? Você lembra? Encontrei com um cidadão. Estou entrando num local. Eu vou te explicar. Estou entrando num local e de repente a pessoa me cumprimentou. Porque quando ela chegou aqui na cidade, ela frequentou essa igreja durante um tempo. Ela estava procurando uma comunidade que ela pudesse frequentar. E ela frequentou aqui durante um tempo. Eu a visitei, estive com ela, né? Ela frequentou, depois ela visitou a Ceifa, se identificou mais com a Ceifa e ficou lá, né? E somos amigos, e ficou lá muito tempo. Aí um dia desse eu estava entrando num local, encontrei com essa pessoa. Meu irmão, paz do Senhor. E antes de eu falar qualquer coisa, eu falei assim: pastor, quer dizer o senhor que eu já saí lá da igreja. Eu falei assim: espera aí um pouquinho, como é que é? Você já saiu lá da igreja? Eu falei: vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Um pastor eu conheço, é gente boa, da melhor qualidade. A igreja é boa, é séria. Você chegou aqui na cidade, irmãos, eu já fui atropelando, porque eu vou ficando nervoso. Eu estou com 60 anos, e eu acho que a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouco mais do filtro da gente, sabe? A gente vai perdendo o filtro com algumas coisas. Aí eu já cheguei e falei assim: olha, você chegou na cidade, frequentou a nossa igreja um mês e pouco, aí você depois entendeu que se identificou com a Ceifa. Maravilha. Eu falei com ele: igreja boa, pastor bom, gente séria, povo abençoado. Você ficou lá muito tempo? Mas o pessoal lá não tem visão missionária e tal. Eu falei: onde é que você está hoje? Eu falei assim: eu estou na igreja da pastora Zuila. Falei: é porque é missionária. Eu falei: missionária é coisa nenhuma. Ela catou um monte de gente da Batista do Calvário, catou um monte de gente da igreja da Ceifa. Onde que está fazendo missão aqui? Missão com crente? Me diz quem que ela ganhou para Jesus. Tem muita revelação, muita profecia, isso é legal, todo mundo gosta disso, mas eu quero saber o seguinte:
quantas pessoas ela ganhou para Jesus. O cara ficou sem graça. Eu falei, sabe de uma coisa? Deixa eu dizer um negócio. Deixa eu te dizer algo. Eu quero saber até quando você vai ficar mudando de igreja. Porque na Metodista você não se adequou, na Cefas você não se adequou, agora você está lá, você vai ficar lá até quando? Você tem que entender que quando a gente tem uma experiência com Cristo e o nosso coração é transformado, a gente lança raízes, a gente cria relacionamentos profundos. Não existe igreja que não tem defeito, não existe pastor que não tenha defeito, não existe comunidade que não tenha problema. Todos nós temos problema, e se você encontrar uma perfeita, o dia que você entrar lá, você estraga ela. E aí, irmãos, depois de soltar toda a falta de filtro que eu tinha com ele, eu falei, você me perdoe a sinceridade. Ele ficou muito sem graça comigo. Mas eu não aguento mais essas coisas, irmãos. Compromisso com Cristo, vida transformada, ela leva você, leva a mim, leva a todos nós a termos um relacionamento com a igreja de Cristo. Aí você pergunta para a pessoa, que igreja você pertence? Em que comunidade você é discípulo de Cristo? E aí tem gente que diz assim, eu pertenço à igreja invisível de Jesus. Ou seja, ele está dizendo, eu vou aqui, eu vou ali. É como os antigos diziam, tico-tico no fubá. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E não está em lugar nenhum. Isso demonstra que a pessoa não passou por uma transformação, porque quando você é transformado por Cristo, você tem compromisso com a comunidade, você vai aceitar a autoridade sobre a sua vida, você vai aceitar que um pastor te corrija, te oriente, te aponte uma direção, porque pastor foi estabelecido para cuidar de você, para cuidar de ovelhas. E quando a gente tem uma experiência com Cristo, e a gente passa por uma transformação, nós nos comprometemos. Nos comprometemos. Não existe, querido, cristianismo isolado. Quando a nossa vida é transformada, quando nós temos experiência com Cristo, uma fé genuína, essa fé genuína, ela vai te levar a ser um igrejeiro, porque se nós andamos na luz como Jesus está na luz, nós temos prazer, alegria de mantermos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus vai nos purificando de todo o pecado. A segunda transformação é que esse homem, ao ter uma fé em Cristo, ele se compromete com a igreja. Ele agora pertence à igreja na cidade de Filipos. Ele não sai para fundar dele. Não, agora eu vou ser a igreja do carcereiro de Filipos. Não, agora eu sou membro participando da igreja de Cristo na cidade de Filipos. Em terceiro lugar e último, e aqui eu tenho algumas coisas que eu ainda quero considerar. A terceira transformação que esse texto aponta para mim e para você, que acontece na vida desse homem, é que quando nós temos uma experiência com Cristo e nossa vida é transformada, essa transformação desemboca em frutos, em resultados. Preste atenção, veja o que diz o verso 34, olha só o que ele diz. Então, levando-os para a sua própria casa, diz aí, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando Paulo disse a esse homem aí, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Veja, ele estava anunciando para esse homem que essa transformação que aconteceu na vida dele, que essa mudança que houve no coração desse carcereiro, que essa fé em Jesus que esse homem tinha, ela tem frutos e também ela apresenta resultados. E quais foram os frutos e os resultados que essa fé em Cristo, que essa transformação que Jesus gerou, produziu no coração desse homem? Quais foram esses frutos imediatos? Veja, primeiro, foi o fruto moral e espiritual dessa fé em Jesus, que esse carcereiro teve, e agora ele é um homem que se enche de amor. O primeiro fruto é que agora ele se encheu de amor. Esse é o primeiro fruto, ele se enche de amor. O verso 34 diz assim, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. Ou seja, esse homem levou Paulo e Silas para a sua casa e pôs para ele a mesa.
Eu sempre vejo, quando eu vejo o Instagram da igreja, eu não tenho Instagram, mas eu vejo da igreja. Aí, às vezes eu vejo o Pedro fazendo uma postagem legal, né? Sobre a mesa. Você sempre faz a mesma frase, né? E a expressão muito legal, né? Como é preciosa a mesa, a comunhão, o estar à mesa. Olha só, irmãos, esse homem leva Paulo e Silas para a sua casa e põe a mesa para eles. Ou seja, aquele que tem muito, quando tem um encontro com Jesus, preste atenção nisso, aquele que tem muito, quando tem a vida transformada, quando tem um encontro com Jesus, o que ele faz? Ele começa a compartilhar com aquele que nada tem. Paulo e Silas não tinham nada, tudo foi tirado deles. Agora este homem transformado, modificado, alterado, a fé em Cristo produziu, gerou nele uma mudança tão profunda e radical, que ele leva Paulo e Silas para a sua casa e põe à mesa. Paulo e Silas não tinham nada, porque tudo lhe foi tirado, mas agora ele que tem um pouco, compartilha com quem não tem nada. Então segura isso aí, o empresário que é crente, que tem um encontro com Jesus, ele não quer apenas ganhar dinheiro para si, ele aprende a valorizar, a melhorar também o trabalho e o salário dos seus empregados. Essa é a transformação que Cristo gera na vida de um homem, de uma mulher que é empresário e que se converte. A dona de casa, quando ela tem um encontro com Cristo, quando ela passa por uma transformação genuína no seu coração, ela não trata mais a sua empregada como se ela fosse alguma coisa, não, ela trata com dignidade, com respeito, porque essa fé em Cristo gerou uma conduta diferente na sua vida. A Bíblia diz que o carcereiro pôs a mesa. Ele pôs a mesa. Pôr a mesa significa, na Bíblia, ela tem um significado tremendo. A mesa na Bíblia é símbolo de comunhão, de amor, de participação. A mesa na Bíblia é símbolo de bondade e misericórdia. Esse é o primeiro fruto que leva na vida um homem e uma mulher que tem o coração transformado, que teve um encontro real com Jesus. Seu coração se enche de amor. Ele aprende a colocar a mesa, ele aprende a compartilhar o que tem. Veja, o segundo fruto que este homem produz na vida é a alegria. Olha o que diz o verso 34. O verso 34 diz assim: e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Veja, o texto diz que aquele carcereiro se encheu de alegria porque ele creu em Deus. Ou seja, essa transformação produziu frutos, o amor, e agora produziu alegria. Irmãos, quanta gente está buscando contentamento na vida, preste atenção em mim aqui, quanta gente quer ter alegria na vida, quanta gente quer ter satisfação na vida, e quantas pessoas você e eu encontramos não achando esse caminho, não encontrando o caminho da alegria, não encontrando a rota da satisfação, não encontrando na sua própria vida um caminho que vai trazer para ele plenitude. Sabe o que é isso? Isso é falta de você e eu experimentarmos uma transformação, porque quando nós somos transformados por Cristo, a alegria do Senhor invade a minha alma e o meu coração, o seu coração, a sua alma. Não precisa de tudo estar acontecendo bom, não precisa tudo legal na sua vida, nem tudo precisa estar jóia na sua vida. Paulo e Silas estavam numa cadeia, chicoteados, sangrando, sentindo dor, não tinha nenhum remédio que tirasse aquela dor, eles estavam acorrentados e além disso num tronco, mas a Bíblia diz que meia-noite havia alegria no coração deles. Por que havia alegria? Tudo tinha sido tirado, os pertences, a liberdade, a própria saúde, porque as costas estavam sangrando e cortadas, mas havia alegria, porque, irmãos, aonde Jesus está, a alegria também vai estar presente. Não estava tudo legal para eles, as costas estavam doendo, os pés inchados e presos por grilhões, mas havia alegria no coração.
E Paulo, ele escrevendo sobre isso, ele diz que ele sabia em quem ele tinha crido. E ele sabia que ele era poderoso para fazer infinitamente mais do que ele podia imaginar e pensar. Esse era o segundo fruto de uma vida transformada, alegria. Deixa eu te perguntar uma coisa, nessa manhã. Será que aonde você está, com esse coração transformado que você diz ter, você tem produzido alegria? Tem alegria no ambiente onde você está? Tem alegria? Porque as suas lutas, as minhas lutas, as suas dificuldades, as minhas dificuldades, não podem me fazer azedar o ambiente onde eu estou, irmãos. Ninguém tem culpa das nossas lutas. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele também disse: tem de bom ânimo, eu venci, vós vencereis. Então, uma das coisas que nós experimentamos na nossa vida é a alegria. Quando o nosso coração é verdadeiramente transformado, você e eu temos alegria. Esse é o fruto de um relacionamento com Cristo e de uma vida transformada. Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade em crer em Cristo hoje, nos nossos dias, quando convivem com os crentes? É porque muitas vezes eles estão olhando para a nossa vida e, infelizmente, na vida de muitos de nós, eles estão vendo gente deprimida, azeda, amarga, pessoas que não se expressam com alegria. Olha, irmãos, você pode ter luta, você pode ter dificuldade, mas você precisa entender que você tem Cristo na sua vida, e a presença de Cristo satisfaz, alegra, ela levanta o seu ânimo. O fruto da alegria. Aliás, lá em Gálatas 5, Paulo diz que a alegria é fruto do Espírito Santo. Tá bem? E para concluir, Rafael, vamos naquele violão ali com o pessoal. Vem cá. O terceiro fruto. Escolhe uma música para mim, por favor. O terceiro fruto deste homem que tem a sua vida transformada. Olha que coisa linda. A vida desse homem foi transformada. E quando a vida dele é transformada, ele apresenta frutos. O primeiro é o amor. O segundo fruto é alegria. E sabe qual é o terceiro fruto que ele apresenta na sua vida quando o seu coração é transformado? É que a fé que ele tem em Cristo agora ganhou a sua família para Jesus. Olha que coisa linda. Fica de pé em seu lugar. Fica de pé. Olha que coisa linda. O verso 34 diz assim para mim e para você: e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, a maior alegria que esse homem teve é que não apenas ele teve o seu coração transformado, mas a sua casa foi ganha. Se você estiver experimentando, vivenciando de verdade uma vida transformada, um coração transformado, se você estiver experimentando de fato uma fé genuína em Jesus, que tem conteúdo que é totalmente vivenciável em qualquer lugar da vida, as pessoas à nossa volta, elas serão transformadas, elas serão tocadas, elas serão salvas, elas serão libertas através do seu testemunho, através da sua vida transformada. Talvez você nessa manhã esteja se perguntando: o que devo fazer? O que devo fazer para ter uma vida transformada, um coração transformado? O que devo fazer? O que você deve fazer, querido? Se você ainda não tem uma experiência real com Jesus, é crer em Cristo. Se você já crê em Cristo, o que você deve fazer para melhorar, para que essa transformação que o Espírito Santo gerou no seu coração possa ter impacto na sua casa, impacto no seu trabalho, impacto nos seus relacionamentos de amizade, impacto no ambiente da escola, da faculdade, da empresa? O que é que você tem que fazer? Você precisa manifestar amor, alegria, e você precisa manifestar paixão pelas almas que estão à sua volta. Isso é fruto que glorifica o nome de Cristo.
que devo fazer? Olha, o que você deve fazer é crer em Jesus hoje. Hoje você crê em Jesus, hoje Jesus salva você, mas amanhã pelo teu bom comportamento, amanhã pela tua boa conduta, amanhã pelo teu estilo de vida alegre, feliz, abençoado, abundante e responsável, a tua casa se convencerá de que Jesus é maravilhoso, a tua casa crerá em Cristo. Hoje você crê, amanhã a sua casa é salva. Então nessa manhã eu quero orar com você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Todos nós vamos vir para o altar do Senhor. Nós somos crentes, mas nós queremos um coração transformado, que nos leve a produzir frutos.